Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Passei alguns meses sumidos daqui da produção de conteúdo, não só do YouTube, mas também do Instagram, de outras redes sociais. E isso vem muito dos enfrentamentos que eu tive na minha vida nos últimos meses, né? Eu perdi minha avó no final do ano passado e tenho vivenciado desde então um processo de luto, mas aos poucos eu tenho me retornando, tenho feito terapia, então tenho buscado ressignificar esse processo na minha vida. E eu acho que não existiria maneira melhor de retornar aqui para o canal do que compartilhando um pouco desse momento com vocês. Tô aqui ligando a câmera e falando abertamente, sem nenhum roteiro, sem nenhum script. Acho que meu maior objetivo aqui, inclusive compartilhando um pouco sobre essa vivência de luto, é fazer com que esse vídeo também seja um abraço para pessoas que estejam passando aí por esse mesmo processo, né, de ressignificar uma perda. E a minha história de luto com a minha avó, ela começa há alguns anos atrás. Ela foi diagnosticada com câncer de mama. Ela passou por um processo aí de mastectomia, retirada das mamas, né? Passou também por quimioterapia, enfim. E depois de todo esse processo, ela teve um longo período aí em cura, que ela estava bem, que ela tinha retomado suas atividades. Minha avó era uma mulher jovem, né? Ela morreu jovem, ela tinha 75 anos. E ela sempre foi sinônimo de vida, de luz, de ânimo, sempre foi muito vaidosa. Só que dos últimos 2 anos pra cá, a doença tinha retornado, né? Agora em um outro local do corpo. O câncer havia retornado em forma de metástase no assoalho pélvico. E naquele momento os médicos informaram pra gente, pra família, que a partir de então os cuidados com ela seriam paliativos, né? A partir daí a gente começou a vivenciar um processo que eu acho que poderíamos chamar de luto antecipado, né? Por mais que a gente mantivesse a fé, a esperança, por mais que a gente acreditasse na cura, mesmo a medicina dizendo o contrário, a gente foi vivenciando aos poucos a perda daquela pessoa que era tão importante pra gente. Então, aos poucos, a minha avó foi perdendo a autoestima, perdendo o ânimo, a vontade de sair de casa, a energia. Foi começando a sentir dores, tendo sangramentos. E quando chegou nos últimos 6 meses, né, antes dela falecer, esse adoecimento ele começou a se agravar. Então, ela começou a ter muitas crises de infecção urinária. Lembro que teve um dos momentos em que eu carreguei ela no colo pro hospital, né? Eu e uma tia, a gente tentou carregar ela no colo porque ela estava delirando de febre por conta de uma infecção urinária. Então, entre muitas idas e vindas no hospital, a gente foi trabalhando essa perda, né? A gente foi sentindo essa perda dilacerando a gente aos poucos. E assim, é um processo muito difícil porque é muito difícil você ver alguém que você se importa, que é muito importante na sua vida, morrendo aos poucos e você não podendo fazer nada. Você fica ali naquela sensação de impotência, né? Você quer ajudar, você quer buscar maneiras de deixar ela melhor. O sofrimento dela acaba sendo também o seu sofrimento. Mas à medida em que o tempo vai passando, você vai cada vez mais se distanciando de quem aquela pessoa era, porque ela vai perdendo as habilidades, ela vai perdendo o ânimo, até que chega um momento em que a pessoa que você cresceu ali, que você viu durante toda a sua vida, já não era mais aquela pessoa que estava ali no hospital. E é muito dolorido reconhecer isso, é muito difícil vivenciar isso, porque é uma perda que dilacera a gente e tira uma parte de nós. Eu lembro que nos últimos meses no hospital, a minha mãe sempre falava comigo: você tem certeza que você quer vir? Tá muito difícil aqui. São imagens, são cenas que talvez possam te deixar impressionado, que possam deixar você muito pensativo. E eu sempre, nessa época, eu já estava na faculdade de psicologia, né? E eu já estava me aprofundando na terapia de aceitação e compromisso. E tem uma das premissas da terapia de aceitação e compromisso que é entender que o sofrimento ele faz parte da natureza humana. E existem alguns sofrimentos que são necessários a gente passar porque condizem com nossos valores. E qual era o meu principal valor naquele momento? Eu não queria abandonar a minha avó nos seus últimos momentos de vida. Então, pouco me importava a ansiedade que eu iria sentir dentro de um hospital, porque eu tinha chegado no período em que estar dentro de um hospital me adoecia, né, me gerava um incômodo muito grande, aquele clima, aquele ambiente me deixava muito mal. Mas mesmo assim, eu fazia questão de todos os dias ir ver a minha avó e passar um tempo com ela
e enfrentar essa minha ansiedade, essa minha fobia de hospital, porque para mim era mais importante estar ali com ela do que as coisas que o sofrimento que eu sentia naquele período, né? Então, eu apliquei muito isso na minha vida, de que existem sofrimentos que são necessários a gente passar, então foi muito necessário para mim estar ali presente todos os dias, porque existia algo mais importante para mim, que era estar presente com ela, porque eu sei que se fosse o inverso, ela teria feito a mesma coisa. E enfim, chegou o dia em novembro que ela faleceu, e eu presenciei o momento em que ela respirou pela última vez, eu vi o desespero da minha mãe, do meu avô, e aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. E desde então a minha vida ela começou a perder o sentido, e a partir daí eu comecei a perder o ânimo com as coisas, sabe? Eu não via mais motivação em viver, as minhas relações estavam prejudicadas com os meus amigos, com os meus familiares, eu queria passar muito tempo em casa. A única coisa que estava me sustentando era a graduação em psicologia, porque eu descobri uma paixão muito grande pelo curso, e eu acho que aquilo era o meu único reforçador, né, que eu tinha naquele momento, a única coisa que me fazia querer acordar todos os dias e me dar um propósito de vida. Mas à medida em que o tempo foi passando, eu fui percebendo como era importante eu estar presente para as outras pessoas da minha família que também estavam vivenciando aquele processo de luto. Havia o meu avô, por exemplo, que tinha perdido a minha avó, e era muito importante que eu estivesse bem por ele, pela minha mãe, pela minha tia, pelo meu tio. E eu fui tentando encontrar forças nisso, sabe? Mas não foi um processo fácil. Eu me perdi de mim várias vezes. Eu fiz escolhas que eu não queria ter feito, né? Tudo para tentar fazer a dor do luto se tornar menor, mas acho que a terapia também me ajudou muito nesse processo. É muito importante falar sobre o acompanhamento terapêutico. O luto, ela é uma experiência, porque o luto é uma experiência dolorida, é uma experiência que não é linear, não é tipo, você vai enfrentar a perda hoje, sofrer e cada dia você vai ficar melhor. Não é assim. Tem dias que você vai estar bem, tem dias que tudo vai desmoronar. Eu lembro de um dia que eu estava no mercado, as coisas já estavam começando a caminhar novamente. E aí é isso que me toca uma música do Roberto Carlos que a minha avó sempre ouvia quando fazia almoços de domingo, né? Almoços especiais. Ela sempre colocava na vitrola um vinil do Roberto Carlos e aquela música tocava. E quando eu ouvi aquela música tocar no supermercado, eu desabei ali no lugar onde eu estava. Então eu chorei, voltei para casa triste, voltei pensando, sabe, fazendo vários questionamentos da vida sobre o sofrimento, sobre o porquê que a gente passa por algumas coisas. Nesse processo também eu desenvolvi uma fobia muito grande de exames médicos, né? Fiz alguns exames recentemente, mas todas as vezes em que eu ia fazer esses exames, gerava um sofrimento muito grande porque eu lembrava de todo o processo que a minha avó passava ali com ultrassonografia, com ressonância, com exames, tendo diagnósticos ruins. E acho que tudo isso tinha me marcado de tal forma que eu precisei fazer um processo que na psicologia a gente chama de dessensibilização sistemática, né? Que é se expor de um pouquinho aquilo que gera essa fobia na gente para que a gente possa se acostumar com o incômodo. Então eu precisei retomar de um pouquinho aos exames de rotina, as coisas que eu precisava fazer para poder seguir minha vida. Hoje a dor ela não está menor, né? Por mais que eu esteja gravando vídeo aqui falando abertamente sobre isso, a dor eu sinto que me dilacera ainda todos os dias, mas eu vejo muito propósito na vida, propósito nas pessoas que ficaram. Eu percebo como essas pessoas precisam de mim e até pelo fato de pensar que a minha avó não iria querer me ver depressivo, né? Eu estava num estado muito para baixo nos últimos meses e eu me apeguei muito nisso, me apeguei muito na faculdade de psicologia, acho que me ajudou muito nesse último semestre. Eu tive atendimentos no plantão psicológico e eu lembro que inclusive uma das minhas experiências foi atender uma mulher cuja a irmã tinha falecido num acidente de carro 2 anos atrás e ela estava vivenciando um processo de luto ali. E estar diante de uma situação que tem as suas diferenças, mas que tem as suas semelhanças também, foi uma experiência muito forte para mim, porque eu percebi como que a vida do ser humano, né, ela tem a sua... Eu percebi como existem outras pessoas também vivenciando aquilo que a gente vivencia e
essa troca, ela meio que nos fortalece de uma certa forma, sabe? Então, perceber que o processo terapêutico ali que estava sendo feito com aquela pessoa trouxe um conforto para ela, fez com que ela começasse a sair novamente. Isso acabou também trazendo para mim coisas positivas, porque eu percebi que ainda existe um propósito para mim aqui, né, nessa vida, né? Existem coisas pelas quais eu ainda quero lutar, quero viver e quero muito fazer isso pela minha avó. Então, acho que o objetivo desse vídeo é basicamente compartilhar isso com vocês. Se você estiver passando por um momento de perda, de luto, saiba que vocês não estão sozinhos. Eu sei como é difícil desabafar e ver as pessoas falando, você precisa superar, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, mas quando na verdade você não quer fazer nada, né? Você quer simplesmente se esconder de todo esse furacão que é a perda, né? Que é ressignificar a ausência de uma pessoa que é muito importante na sua vida. E eu sei como isso é difícil, eu sei como não é um processo que exige determinação, que às vezes a gente não vai ter, porque é natural do processo de luto, o desânimo, é natural do processo de luto, a dor. É muito importante também você vivenciar essa dor, você experimentar essa dor no sentido de observá-la, né? No sentido de entender o que você está sentindo, não de fugir, não de mascarar ou de maquiar as suas emoções. Porque a partir do momento em que você olha para suas emoções com um olhar de acolhimento, você acaba abrindo espaço, né, para que essa ressignificação aconteça de uma forma mais saudável, de uma forma mais rápida. Mas enfim, esse é o vídeo que eu queria deixar aqui para vocês. Pretendo retomar com os vídeos aqui do canal. E agradeço demais as pessoas que ficarem e acompanharem aí os nossos próximos vídeos. Quero muito falar sobre psicologia, quero muito falar sobre saúde mental, ainda falar sobre o luto, né, sobre algumas coisas relacionadas à ciência mesmo, a como a psicologia comportamental cognitiva ela traz mecanismos e ferramentas que auxiliam a gente no nosso processo de enfrentamento dessas questões. E eu espero que vocês fiquem comigo aí nessa jornada. Grande abraço.